Muito bem, agora são 11h06, estamos de volta para toda a Rede Jovem Pan. Apresentam hoje os cronogramas de trabalho na Câmara dos Deputados. Bruno Pinheiro retorna conosco. Bruno, posso imaginar aí a temperatura vai subir nessas comissões, Bruno, principalmente a questão que envolve o MST, até porque a oposição é maioria nessa CPI, Bruno. Justamente, diversos requerimentos já serão apresentados logo no início, hoje, nesta terça-feira, às 2h30, sobre MST e às 15 envolvendo jogo de futebol. Já para a gente entender, os relatores, no caso do MST, é o ex-ministro Ricardo Salles. Ele vai apresentar um relatório, um documento que já vai dar o direcionamento, a linha que a CPI vai investigar. E aí, entre esse relatório que já será apresentado, vários requerimentos também serão apresentados e analisados nesta terça-feira. Imediatamente, diversos nomes que atuam junto com esses invasores, outros que são responsáveis. Então, diante disso, a necessidade de esclarecer algumas informações com essa autonomia de uma CPI, de requerer várias informações, vários documentos, entidades, autoridades, órgãos, enfim, para que haja uma investigação a fundo e refinada. Sobre o jogo de futebol, é uma outra CPI que vem também repercutindo sobre esse escândalo envolvendo várias rodadas e, diante disso, requerimentos a fim de ouvir os jogadores e representantes de várias plataformas que realizam esse tipo de jogo, de esquema, na verdade, e acabou sendo revelado. Então, esses relatores vão apresentar estes documentos que já vão sinalizar a linha que a CPI vai investigar. A partir de agora, com uma certa agenda, algumas viagens vão acontecer, inclusive se falando sobre MST, porque algumas áreas serão fiscalizadas em loco para entender realmente essa dimensão, essas áreas que foram invadidas e outras que já foram recortadas, inclusive a fim de levantar sobre esses assentados que estão lá, identificar esses invasores. A gente vai acompanhar, aguardar essa reunião que vai iniciar às 2h30 e já aguardar os nomes que serão divulgados, os requerimentos que serão apresentados e serão aguardados aqui no Congresso Nacional, nesta CPI que já começa a se reunir nesta terça-feira. Não resta dúvida que haverá uma movimentação entre a oposição e situação, já que MST acaba incomodando muito a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, viu, Marcelo? Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta conosco. Bruno, quero ouvir o Cristiano Vilela. Cristiano, de fato, são duas comissões aí, até a gente pode analisar, necessárias de fato aí. A Câmara tem toda a legitimidade para se aprofundar em relação a esses temas que são muito caros aí aos brasileiros. E agora fica difícil entender também se haverá contaminação lá no plenário, porque é difícil, né, Cristiano? Briga na CPI, depois haver entendimento no plenário para as votações, algo que parece contraditório, né? Exatamente, não é fácil, mas se trata de um elemento que é essencial à própria natureza do Poder Legislativo, que é investigar as práticas eventualmente tidas por parte do poder público ou por parte de outros organismos que venham a influenciar no interesse público. E essas duas pautas são duas pautas extremamente estratégicas. No que se relaciona à manipulação no futebol, nós temos algo que afeta diretamente a economia popular, diretamente o interesse de milhares e milhares de pessoas. No que se relaciona ao MST, nós temos um tema que é de grande relevância, que se trata das invasões de terras, a prática de ilegalidades no sentido de usurpar terras privadas. Então, são elementos que têm que ser analisados até para identificar eventuais pessoas que estejam atuando diretamente nesses episódios,
a ajuda ou não de órgãos do governo nesses episódios. Então eu vejo que é positivo e caberá ao governo separar o joio do trigo na hora de tentar construir a sua base para as votações que são importantes no Congresso Nacional.